Você tem ideia de quantos dados digitais existem hoje no mundo? Atualmente existem cerca de 10 bilhões de gigabytes de dados digitais. E a cada segundo estamos produzindo uma infinidade de e-mails, fotografias, posts, comentários, entre muitos outros. Somente a pesquisa Google, por exemplo, processa mais de 200 petabytes de dados todos os dias, e todos os dados do mundo representam hoje cerca de 10 trilhões de gigabytes de dados digitais. Tudo isso soma mais de 2,5 milhões de gigabytes de dados. Os locais que armazenam esses dados equivalentes a 1 bilhão de gigabytes podem ter o tamanho de vários campos de futebol e custar cerca de $1 bilhão para serem construídos. Agora imagine armazenar todos os dados do mundo, colocando cada música, textos, livros, posts, filmes, documentos, fotos, tudo. Isso representa cerca de 10 trilhões de gigabytes de dados digitais, e isso precisaria de 1 bilhão de discos rígidos de 10 terabytes. Só para termos uma ideia, se cada um deles tivesse cerca de 12 centímetros de comprimento, daria para dar 3 voltas na Terra somente com esses HDs. Algo preocupante está surgindo a cada dia. Como vamos armazenar toda essa informação sem esse imenso volume de discos rígidos? O que os cientistas estão propondo é armazenar toda essa informação em DNA. Lembre que o DNA é basicamente o disco rígido da natureza. Todos os seres vivos, incluindo nós humanos, somos construídos baseados em um código, como um programa de computador tridimensional. Esse código está presente no núcleo de cada uma de nossas células. Esse código está escrito em códigos quaternários, ou seja, são formados pelas letras A, T, C e G. Cada uma dessas letras é um tipo de molécula chamada nucleotídeo. A sequência do código genético humano, por exemplo, possui 3,1 bilhões desses nucleotídeos. Esse código, conhecido como DNA, é um conjunto de instruções, codificadas e salvas, que nosso corpo possui e faz leituras delas constantemente para construir proteínas, células e realizar milhares de outras tarefas. Para você entender melhor, nós somos diferentes uns dos outros porque temos pequenas alterações que diferem neste código em cada um de nós. Esse código programa todo o nosso corpo, desde a cor dos olhos ao metabolismo do alimento. A engenharia genética, por exemplo, consiste basicamente em tentar hackear nosso próprio DNA a fim de consertar possíveis problemas genéticos. O DNA é muito intrigante, pois ele é 1000 vezes mais denso que a memória flash e ele não consome energia assim que o polímero é construído. Ou seja, assim que o código estiver pronto, podemos armazená-lo para sempre. Uma caneca de café cheia de DNA poderia, teoricamente, armazenar todos os dados digitais do mundo. Em 2013, os cientistas provaram que podiam gravar dados de computador em DNA sintético com 0 erros. Primeiro, eles tiveram que ensinar o computador a falar o DNA. A linguagem de um computador é binária, ou seja, zeros e uns, então eles criaram um algoritmo para transformar um código quaternário de A, T, C e G em binário, 0 e 1. Por exemplo, G e C poderiam ser usados para representar 0, enquanto A e T representariam 1. Eles codificaram 739 kilobytes de arquivos de computador em cadeias de DNA, incluindo todos os 154 sonetos de Shakespeare e um trecho do discurso I Have a Dream, de Martin Luther King. E 4 anos depois, pesquisadores da Microsoft e da Universidade de Washington quebraram esse registro. Eles usaram codificação binária para capturar impressionantes 200 megabytes de dados, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e um videoclipe de alta definição, tudo com sequências de DNA. O mais interessante é que o DNA é extremamente estável e bastante fácil de sintetizar e sequenciar. Além disso, devido à sua alta densidade, cada nucleotídeo tem cerca de 1 nanômetro cúbico, ou seja, 1 exabyte de dados armazenados poderia caber na palma da sua mão. Só para ter uma ideia, em um único grama de DNA,
é possível armazenar 215 petabytes, que equivalem a 1,5 bilhão de fotos do Facebook, ou 100 milhões de filmes HD em uma borracha de lápis. Além disso, se você mantiver o DNA em um espaço escuro e fresco, como uma adega, por exemplo, ele durará centenas de anos. O DNA no permafrost, por exemplo, foi decodificado depois de 30 mil anos. E o mais legal é que o armazenamento de dados de DNA tem potencial para ser muito mais ecológico do que continuar a produzir discos rígidos de metal e plástico. Um fator limitante ainda é o custo. Atualmente custaria os 1 trilhão para gravar 1 milhão de gigabytes. Para se tornar competitivo, estima-se que o custo da síntese de DNA tem que cair cerca de 6 ordens de grandeza. Os cientistas preveem que isso irá acontecer dentro de 1 ou 2 décadas. Quando chegarmos lá, poderemos criar um arquivo de conhecimento vivo que cabe num grão de arroz. Nele poderá conter o conhecimento da humanidade desde a sobrevivência nas florestas até nossa conquista no espaço. Embora um dia possamos desaparecer, se esse código for espalhado de forma que não seja degradado pelo universo, talvez o nosso legado ainda possa viver, se algo venha a encontrá-lo. Diante disso, fica a questão: será que um dia alguma sequência de DNA chegou aqui na Terra? O que representam os 99% do nosso DNA que ainda não conseguimos entender? Seria alguma mensagem? Deixe seus comentários sobre o que mais você sabe sobre esse conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal ativando as notificações no sininho. Até mais.